Olá pessoal, o assunto de hoje é como calcular a quantidade de materiais para a pintura de grades metálicas, como por exemplo a quantidade de lixa, de primer e de esmalte sintético para a pintura. O bom desempenho da pintura de uma grade metálica depende antes de tudo do preparo adequado da sua superfície. Para que haja uma boa aderência da tinta ao metal, ferrugens ou oxidações, graxas, manchas de gordura e mofo devem ser removidos por meio de lixamento, escovação, desengraxe e lavagem com soluções específicas. Depois da limpeza, é necessário aplicar um primer, que é um anticorrosivo e um antiaderente, adequado ao tipo de metal da grade. Em superfícies de ferro ou aço, a aplicação de fundo à base de resina alquídica promove uma barreira contra a oxidação. Em substratos não ferrosos, como alumínio ou aço galvanizado, o uso de um fundo especial previne o descascamento da tinta e garante uma durabilidade ao acabamento final, promovendo a aderência da tinta ao substrato. As partículas eventualmente depositadas na grade durante a secagem do primer, elas precisam ser eliminadas antes da pintura, por meio de leve lixamento da superfície. Por fim, é feita a aplicação de 2 demãos do esmalte, respeitando o tempo de secagem entre elas. Mas como preparar a superfície metálica a ser pintada? Primeiro passo: o brilho da superfície da grade deve ser eliminado com a lixa de grana 150 a 220. E no caso de repintura, usar a lixa de grana 360 a 400. Porém, não existe um cálculo específico para determinar o número exato de lixas para reparar uma grade de 1 metro quadrado, por exemplo, pois esse número vai depender do grau de oxidação ou de ferrugem do metal a ser pintado. Então, lembrando que a primeira etapa da execução do serviço de pintura em grade metálica é o lixamento e a limpeza da superfície para a remoção de pontos de corrosão, gorduras e graxas, onde o ponto ideal é quando todo o brilho deve ser removido e a escolha da lixa apropriada depende do grau de ferrugem ou oxidação da superfície. Com apenas uma escova manual de arame de aço, é possível eliminar as partes soltas da grade. Manchas de gordura e graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente, passado com esponja, pano ou escova de limpeza. Depois do enxágue e secagem, deve ser aplicada uma solução de 1 para 1 de água sanitária, que deverá ser passada com um pincel, pano ou escova. Uma embalagem de água sanitária de 1 litro mais 1 litro de água, ou seja, 2 litros de solução, são suficientes para uma grade de 20 metros quadrados, por exemplo. Isso significa que são necessários, em média, 100 ml de solução, água mais água sanitária, para cada metro quadrado de grade. Calculando a quantidade de primer, ou seja, do fundo anticorrosivo e antiaderente para metais. Cada galão de 3,6 litros ou 3.600 ml de primer cobre, em média, uma superfície de até 40 metros quadrados por demão. Isso significa que o consumo médio do primer é de 90 ml por metro quadrado de grade. E como apenas uma demão já é a quantidade suficiente para a aplicação do fundo, para o cálculo do consumo por metro quadrado, é só dividir 3.600 ml por 40 metros quadrados. Ou seja, o consumo de primer será de 90 ml por metro quadrado, o que corresponde a 0,9 litros por metro quadrado. Calculando a quantidade de esmalte sintético. Neste caso, deveremos considerar o mínimo de 2 demãos e adotar o cálculo de pintura de uma parede, ou seja, multiplicando a altura pelo comprimento da grade para se obter a área a ser pintada. Um exemplo: 2 metros de altura por 10 metros de comprimento corresponde a 20 metros quadrados de grade. Como cada galão de 3,6 litros ou 3.600 ml de esmalte sintético cobre em média até 40 metros quadrados por demão, e no caso do esmalte sintético adotaremos o mínimo de 2 demãos, o consumo do esmalte será de 90 ml por metro quadrado por demão, seguindo o mesmo cálculo de consumo por metro quadrado, onde dividiremos 3.600 ml por 40 metros quadrados e então teremos o consumo de esmalte equivalente a 90 ml por metro quadrado por demão. Boa sorte e até a próxima!